Despertando a consciência. Mais uma vez, meus amigos, nos encontramos aqui com vocês para as nossas reflexões, nossos estudos sobre a questão da saúde e da espiritualidade. Nós estamos estudando a personalidade humana a partir do Evangelho de Jesus, na parábola que é a chamada parábola dos dois irmãos, também conhecida como parábola do filho pródigo. Então, nós vamos hoje começar nosso estudo fazendo uma retrospecção, um retrospecto de algumas coisas que nós já vimos aqui, mas que são importantes serem revistas para que a gente possa, de fato, se assenhorear, né, se tornar cavaleiro da situação, nosso conhecimento sobre a questão da personalidade humana, que é a nossa personalidade, sobre nós próprios, o que nós estamos fazendo, na realidade, é um estudo do autoconhecimento, quer dizer, do conhecimento da nossa própria necessidades, nossos próprios problemas que precisamos encarar, precisamos visualizar de frente para termos a oportunidade de resolvermos as nossas pendências, as nossas dificuldades, consertar os nossos pés de barro, para que nossos pés fiquem firmes sobre o solo da terra, possamos observar a vida do alto, ver as nossas necessidades verdadeiras e construir o nosso futuro de maneira sólida, de maneira bastante, vamos dizer assim, firme. Então, nós já estamos aqui com alguns companheiros, né, com a Janete, que está aqui conosco, Janete Alves, com a Leila Ferreira, que também já está aqui conosco, a Elaine Santana, que também já está aqui conosco. Boa noite para vocês. E boa noite para os demais que vão ainda vir e que daqui a pouco, se a gente tiver chance, a gente anuncia. Hoje a nossa live será uma live muito curta, mas será um pouco densa, porque nós vamos hoje fazer nesse retrospecto, nós vamos adentrar a questão da personalidade humana, né, estudando a queda das máscaras. O nosso título de hoje é A Queda das Máscaras, porque nós já estudamos e agora o Carlos vai colocar aí a imagem daquela questão do amor, da grande fonte de energia das nossas vidas, que é o amor. Então, nós temos aí esse slide que vocês podem observar aí, que é um slide, que é uma tela na qual nós estamos vendo um círculo vermelho mais externo, um branco mais interno e um azul mais interno ainda. Então, esse mais interno é a essência, é o ser essencial, somos nós, a nossa personalidade, ou melhor, a nossa individualidade, melhor dizendo, criada por Deus a sua imagem e semelhança. Então, o ser essencial, que é o amor, porque, como já falei aqui algumas vezes, vou voltar a repetir, o evangelista João vai definir Deus como sendo o amor. Deus é amor. E se vocês estiverem interessados de saber exatamente o que quer dizer amar, o que quer dizer amor na realidade, num conhecimento aprofundado, visto do ponto de vista espiritual, eu sugiro que vocês busquem ver no livro Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11 do Evangelho. Esse é um livrinho que quase todo mundo tem, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Olha lá, o capítulo 11 do Evangelho, o item 8, que é uma página
encantadora do processo evolutivo, tratando do amor, que é uma apresentação, que é uma psicografia, né? Não sabemos o médium, porque Kardec não prestigiava colocar o nome dos médiuns, mas está lá o nome do espírito que deu essa comunicação, que foi o espírito Lázaro. Lázaro, aquele mesmo Lázaro, aquele que ele ressuscitou, irmão de Marta e de Maria, né? E lá naquela região onde Jesus vai tirar ele de debaixo das pedras, que já estava lá cheirando mal há 3 dias, né? Aquele Lázaro, esse mesmo Lázaro é que vai dar essa comunicação maravilhosa, que vai falar do amor. E esse conhecimento sobre o amor é muito importante para que a gente possa entender o desamor, que é a negatividade, a parte negativa, porque o amor, essa parte que está aí no centro, essencial, é a parte principal, a parte positiva do desenho, é o ser essencial, o amor. Agora, o que está em torno, a negatividade do ego, que está em branco, que é o desamor, quer dizer, a perda do sentido da vida, porque quando a gente não tem desamor, a gente não tem sentido da vida. E a outra forma, a outra manifestação do ego, quer dizer, uma das manifestações do ego é a negativa, que é o desamor. Mas tem uma outra que é um pouco pior ainda, que essa está em vermelho aí, que são as máscaras do ego, que é o pseudo-amor. E nós vamos hoje fazer nessa live curta que vamos fazer hoje, nós vamos fazer um estudo das máscaras do ego, com os ensinamentos que nos foram permitidos, né, encontrados nessa parábola dos 2 irmãos. Nós estamos já nos aproximando vamos dizer assim, do epílogo, né, do ponto principal, do ponto mais importante desse estudo, né? Esse é um momento de fazermos uma observação que é crucial para a nossa forma de ver a vida. Você pode deixar a imagem aí, Carlos, que não vai gerar problema não. Pode deixar a imagem aí. E então, eu vou voltar a falar dela aqui. Então, nós vamos ver aqui, né, que esse momento é um momento muito importante, porque se aplica ao comportamento da grande maioria de nós. Uma grande maioria de nós ainda está vivendo a vida sob a máscara do ego, sob a visão do pseudo-amor. Só que a gente não consegue enxergar isso, porque o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, é uma questão bastante complexa e difícil da gente acertar no alvo. Mas a gente vai lá. E a gente sabe que o pecado, segundo a descrição, vamos dizer assim, literal da palavra pecado, né? Peccatus, vem do latim, quer dizer erro do alvo. Quando a gente erra o alvo, a gente está no pecado. Qual é o alvo? O alvo é a casa de Deus, é Jesus de Nazaré. Quando a gente sai desse alvo, sai dessa essência, sai dessa casa do Pai, dessa manifestação essencial de amor, nós estamos errando o alvo. Portanto, estamos no peccatus. Mas não é o pecado aquele da igreja que diz que a gente tem que botar cinza de carvão cinza não sei de que na testa, ou tem que pedir perdão lá na igreja pro pastor, pro padre, pro guru, pro líder, não tem nada disso. É o peccatus no sentido do erro do alvo. Erramos o nosso alvo. O nosso alvo era Jesus, era a casa do Pai, e a gente caiu no ego, quer dizer, que é o desamor, né? Na negatividade do ego, desamor, como está no desenho aí, ou fomos para a coisa que é mais complicada ainda, que é o pseudo-amor. Agora pode tirar aí a imagem, Carlos, e volta para mim aqui, para a gente continuar. E eu vou cumprimentar aqui a nossa querida Maria Nazaré, que está aí conosco, Maria Nazaré Ribeiro. Ô Maria, você seja
muito bem-vinda. Temos aí várias companheiras, várias pessoas já nos assistindo aqui, fora aqueles que estão assistindo e não costumam aparecer. Depois, no dia seguinte, aparece lá: ô, doutor Pio, doutor Jorge, eu vi você sua live ontem e tal, papapá, vai falar pra gente, né? Mas quando a gente está aqui ao vivo, a pessoa não aparece. É interessante isso. Então, a gente estudando então as máscaras do ego, os ensinamentos que nós encontramos na parábola dos dois irmãos, nós estamos chegando no ponto que é o ponto máximo, né, para nós, que é o momento da gente observar como que é o nosso comportamento, o que é o comportamento da grande maioria das pessoas, e ver o entendimento mais aprofundado dessa lição que está contida na parábola. Então, nós hoje vamos ver essa manifestação no sentido da máscara do ego. Por isso que eu chamei a apresentação de hoje de a queda da máscara, ou a queda das máscaras. Porque a gente tem a máscara, mas a gente não percebe que está com a máscara. Por isso que a gente pode dizer que a vida na Terra, a vida encarnada, é uma vida de um personagem. Nós todos somos uns personagens. É como se a vida fosse um grande palco de um teatro em que há vários personagens atuando. A palavra personagem vem de persona, que vem do grego. A palavra persona, a palavra persona vem do grego, que quer dizer máscara. Persona é máscara. Então a gente, sabendo que a máscara, quer dizer, a personagem nossa tem que ser derrubada, tem que cair a máscara. Cair a máscara para quê? Porque a máscara é aquilo que envolve a essência, e a essência é o amor. A essência é o ser espiritual, é o ser que está lá no cerne, lá no fundo da nossa personalidade. Já chegou aí também para nos assistir de perto a nossa querida Vera Lúcia Machado Soares. Olá, Vera Lúcia, seja bem-vinda à nossa live de hoje. Então nós vamos ver que, ao fazermos essa aplicação desse comportamento que se aplica à maioria de nós vamos procurar um entendimento da lição que está contida na parábola, mergulhando na sutileza que Jesus usava, a sutileza dos símbolos trazidos por nosso Mestre Senhor Jesus, que costumam geralmente, quando a gente lê a Bíblia, lê a Escritura, passa desapercebido essa sutileza desses exemplos que nós não conseguimos ver, devido a nós fazermos uma leitura muitas vezes superficial. Então, é um trabalho que demanda algum conhecimento da alma humana, um pouquinho de psicologia, e todo mundo tem um pouco de psicólogo, né? Um pouquinho de psicologia, é um conhecimento da alma humana, clareada pela luz da psicologia transpessoal. Essa me ajuda muita gente, porque a psicologia transpessoal é a psicologia que leva em consideração o ser espiritual. Então, isso é muito importante para nós, né? Mas também precisamos de um conhecimento que seja, vamos dizer assim, um pouco de exegética, um pouco de exegese. O que é exegese? Exegese é vamos dizer, a ciência utilizada pelos rabinos, pelos grandes doutores dos estudos bíblicos, para a decodificação, para a compreensão das passagens bíblicas, seja elas de que nível for, do Velho Testamento, do Novo Testamento, dos Talmudes, da Torá, dos livros santos, né, dos livros sagrados, que são de várias origens. A gente não pode dizer que a Bíblia é única. Não é a Bíblia, cada povo tem seu livro dos mortos, tem o Bhagavad Gita, tem vários livros sagrados que são muito importantes para a evolução do ser humano. Nós temos que considerar isso é importante que a gente considere, né? Então, é um trabalho de
de observação da alma humana, clareada pela luz da psicologia transpessoal, e um pouco de exegese, um pouco de aprofundamento nas passagens bíblicas, para que a gente vá ao encontro da gente mesmo, e faça também um encontro entre o estudo do ser humano e das chaves que iluminam o conhecimento das escrituras. Essas chaves são a exegética, né? A exégese, né? Então, vamos ver lá que na parte que nós estamos estudando, nós vamos encontrar lá o filho mais velho, né? O filho mais velho não estava na casa do pai, ele estava perto, foi trabalhar no campo, foi cuidar da vida material, foi ganhar o pão de cada dia, como a gente costuma dizer, né? Então lá a parábola diz que ele estava no campo, e quando veio, ele estava, a parábola diz assim, ele estava perto de casa. Olha, não, perto de casa? Onde é que a gente está perto? Perto de que casa? Da casa do pai. Olha, a casa do pai é o quê? A casa do pai era o lugar onde nós não deveríamos ter saído. Quando a gente viu aquela tela que eu mostrei aqui, aquela essência que está no centro ali em azul, ali é a casa do pai, ali é a essência. Nós temos que estar naquela posição ali, naquele local ali. O ser essencial, temos que viver em comunhão com o pai. Quando a gente está na casa do pai, a gente está lá naquele centro azul ali. Então nós estamos no meio da condição essencial. Estamos na condição essencial. Estamos vivendo a nossa essência, a nossa espiritualidade, né? Então, ele não estava, o filho mais velho não estava na casa do pai. Ele estava perto, né? A passagem diz que ele estava perto. E ele chegou e não adentrou a casa. Ele ficou ali perto, ele ficou do lado de fora. A postura dele é a postura de estar perto. Muita gente fica perto, né, da casa do pai, mas não entra, né? Aliás, há uma passagem do Evangelho que diz que o servo, então, que ele se comportava como quê? Como filho? Não, ele se comportava como servo. A passagem evangélica, que está em João também, diz assim, o servo entra na casa, mas tem que sair, não pode ficar. Mas o filho entra e sai quando quiser, e fica na casa. A diferença. Então, ele era filho, mas ele não se comportava como tal. Ele se comportava, a postura dele era de estar perto. Isto é, estava perto nos seus afazeres no campo. Perto, mas não estava na casa. Estar na casa é o símbolo de quem está em comunhão com o Pai, que está vivendo na condição de verdadeiro filho, de estar em comunhão com o Pai. Então, esse símbolo é muito importante, a comunhão com Deus. Ele estava vivendo a experiência do pseudo-amor, mas não a do verdadeiro amor. Por quê? Porque o pseudo-amor é uma experiência em que nós ficamos perto, próximo do amor, mas não estamos no amor, não estamos no amor verdadeiro. Parece que é amor, mas não é amor. Está apenas ocultando a manifestação do desamor, que é uma manifestação do filho mais moço, né? E nós já vimos. Nós vamos depois voltar a ver isso. Hoje nós vamos ficar aqui nesse tema aqui e vamos concluir ele rapidamente daqui a poucos minutos. Nós estaremos concluindo esse assunto, né? Não chegou mais ninguém novo aí, parece, pelo menos que se manifestasse, e eu dou boa noite novamente para todos que estão conosco aí, aqueles que ainda vão chegar e aqueles que ainda não se manifestaram aí. Que todos sejam abençoados por Deus. Aliás, eu queria fazer um parênteses aqui, chamar a atenção aí que já vai estar no nosso canal, eu não sei se já está ou se vai entrar, ainda o vídeo dessa semana da prece pelos doentes e pelos desencarnados, que vai ser
que vai ser... Está aí já o Anísio Torres também. Anísio Torres está por aí conosco. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. E, então, esse vídeo que tem a prece, que tem a saúde e espiritualidade na prática diária para todos, vai ao ar amanhã. Tá aí. Amanhã, 19 horas, vai esse vídeo. Faça tudo com amor. É a capa dele. Na realidade, o tema que está tratando lá é sobre Deus, dizendo que Deus é sempre o mesmo. É o mesmo Deus, sempre o mesmo. Deus é sempre o mesmo. Deus não fica variando, não é como nós que hoje é um, amanhã é outro, né? Deus é o mesmo sempre. Vamos ver que eu fiz um estudozinho muito curto, um estudo de pouquíssimos minutos, mas que está lá com uma boa explicação do que seja esse Deus que é o mesmo sempre. Nós estamos aí também com a Maria das Graças, que chegou também, seja bem-vinda, boa noite, né? A Maria das Graças, nossa vizinha aqui de Mene, Maria da Graça Cunha, boa noite, Graça. Então nós vamos ver então que o filho mais velho não estava na casa do pai. A parábola diz que ele estava no campo, estava ali perto. A postura dele é de estar perto, mas não é de adentrar a casa. Porque ele estava nos afazeres particulares dele lá. Estava lá, fazendo os trabalhos, né? Preocupado com as coisas do dia a dia, né? Estar na casa é o símbolo de quem está em comunhão com Deus. Volto a repetir. Ele estava vivendo a experiência do pseudo-amor, mas não do verdadeiro amor. E o pseudo-amor é a experiência que nós ficamos ali rodando, próximo e tal, do amor, mas que não é a manifestação verdadeiramente do amor. Parece amor, mas não é, está apenas ocultando aquilo que é a manifestação do filho mais moço, que é o desamor, né? E aí a parábola diz assim, chamando um dos servos. Por quê? Porque ele estava lá de fora, ele não estava dentro da casa, ele podia ter entrado dentro da casa e fazer, o pai, o que está vendo aqui? O que houve aí? Então, essa festa aí, essa música, aí estou preparando aí esse lauto jantar aqui, essa festa, o que é isso? Porque antigamente, e nós vamos encontrar isso nas escrituras o tempo inteiro, a pessoa, os evangelistas, os talmudistas, os que escreviam as escrituras, eles sempre davam a ideia de festa, de alegria com comida, porque naquela época a busca pela comida era complicada. Então, quando tinha comida, era dia de festa. Então, o pai, alegre, feliz com a situação, mandou matar o bezerro gordinho, cevado, né? Aquele bezerro que foi criado para ser abatido quando houvesse um motivo muito importante. E o motivo importante que estava vendo era a volta do filho mais moço, que retornou para casa são e salvo. Então ele chamou um dos servos, não falou nem com o pai, ficou lá do lado de fora, e a um dos servos perguntou, o que é isso aí? O que está acontecendo aqui? O que era aquilo? Ele perguntou, né? Ele nessa pergunta dele, o que era aquilo que estava acontecendo ali, é uma clara demonstração, uma clara postura, né? De estar perto, mas de não ter entrado na comunhão com Deus, não ter entrado dentro da casa do Pai. O servo, né, que foi abordado por ele, vai responder para ele, é que chegou teu irmão aí e tal, e teu pai mandou matar o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Quer dizer, recebeu o filho mais moço muito bem, passando bem, com saúde e tal, todo coitado, né? Com os pés descalços, com a sandália rota, a roupa toda rasgada, ele foi todo bonito, era um príncipe, voltou todo ruim, tá na foto na pintura do Rembrandt, que está aí na tela agora, vocês vão ver, está ali, ó, o retorno do filho pródigo, o pai abraçando ele de joelhos,
está ali numa situação bastante ruim, né? Ele volta numa situação bastante ruim mesmo. Então, o servo vai dizer, então, ó, teu pai, teu filho, o teu irmão voltou, e teu pai mandou matar o bezerro cevado que recebeu a lição em salvo. Está todo mundo alegre, né? O servo dá essa importante notícia que justificava o júbilo e a alegria. Se a gente fizer uma análise também dessa passagem do servo, a gente vai ver que também esse servo era uma pessoa que estava um pouco invejosa também, porque, viu aí, teu pai mandou matar o... Ele não precisa ter dito que o pai do rapaz tinha matado o bezerro, porque teu pai está alegre aí, teu irmão voltou, pronto, só falar isso. Mas Jesus colocou lá que ele mandou matar o bezerro, porque era uma condição, uma coisa que só era feita num momento muito importante da vida daquela pessoa. Se não fosse uma coisa muito séria, muito importante, não era feito. Então, fica muito claro ali, né, que o servo também tinha uma pontinha de inveja daquela recepção que estava sendo feita para o filho mais moço, né? Então, a parábola segue, né, adiante, dizendo que o filho mais velho, recebendo essa notícia da alegria que estava se fazendo no local, porque o pai vai dizer assim, vamos dançar, vamos nos alegrar, vamos celebrar, porque é um momento de júbilo, de alegria, de festa, vamos festejar. E ele vai, a parábola continua falando isso, né? Então, ele ficou, o filho mais velho, então a parábola vai dizer assim, ele se indignou, ele ficou revoltado e não queria entrar em casa, embora o pai o instasse a isto. Chamava ele para dentro de casa, vem meu filho, vem, o seu irmão chegou, vamos festejar. E ele ficou aborrecido, ficou chateado com aquilo. Aquilo começou a incomodar ele de uma maneira desagradável, ele ficou desagradado. O desagrado dele é explícito com aquele fato e com a festa que estava sendo promovida ali. Ele fica revoltado, né? E fica claramente revoltado e mostra a discórdia, a discordância que ele tinha com a atitude do pai. Quer dizer, o pai estava manifestando uma condição de misericórdia, de compaixão, de receber o filho mais moço com alegria, com festa, porque ele tinha se recuperado, estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E ele não queria entender isso, gente. Ele ficou aborrecido com essa história, né? A Marieta Simões está aí também. A Marieta, boa noite, vamos te ver aí. Boa noite para você. Hoje eu só vou te dando boa noite, não vai depois dizer que eu não te dei boa noite. Marieta outro dia reclamou de mim, que eu não dei boa noite para ela. Deu boa noite. Ela não apareceu aqui. Acho que ela já tinha terminado, ou foi antes, eu não sei. Eu sei que não estava dando certo. Hoje a gente está junto, Marieta, está tudo certo. Ora, então, ele fica explícito aquela condição de desagrado. Ele não quer entrar em casa de jeito nenhum. Ele não deseja comungar da mesma alegria das pessoas, da mesma alegria do pai. A atitude de compaixão, de misericórdia do pai incomoda ele, desagrada ele está aborrecido com aquilo e não ficou nem um pouco alegre com o retorno do irmão. Então, aí a gente vamos perguntar para vocês aí, vocês que estão aí, né, essa pleia de companheiras aí, super inteligentes e já muito espiritualizadas, e que estão conosco, comungando conosco aqui, vão tentar explicar para nós o que é que teria levado a esse comportamento do filho mais velho. Alguém aqui no grupo tem alguma ideia? Alguém aqui no grupo pode dizer alguma coisa sobre isso? O que está acontecendo, gente? O que aconteceu com esse rapaz mais velho que ficou tão aborrecido assim, né? Então, eu pediria a vocês
Se vocês puderem falar, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Se vocês não quiserem dizer nada, podem pensar quando abrir a live de sexta-feira, vocês ponham lá na live. Eu achei que foi isso, que foi aquilo. Vamos tentar explicar por que esse rapaz ficou tão aborrecido com a atitude de misericórdia, de compaixão do pai pelo filho mais moço que havia retornado, né? Então, isso é uma lição muito grande, porque é uma lição para nós, nos mostrando, né? Nos mostrando claramente que a nossa atitude com a felicidade do outro, com a recuperação do irmão, com o sucesso do outro, às vezes não é de alegria. É coisa muito interessante isso. A gente podemos analisar isso. Bom, se ninguém quiser falar isso hoje aqui, botar aí no chat, por que acha que ele teria levado a esse comportamento do filho mais velho, em virtude do irmão ter voltado e o pai ter mandado fazer uma festa, mandado matar o bezerro cevado, fazer uma festa, vamos nos alegrar, vamos festejar, vamos dançar, vamos cantar, vamos fazer festa. Por que será que mandou fazer essa festa? O que levou a produzir essa resposta maravilhosa, né? Alguém aqui no grupo tem uma ideia? Pode dizer qualquer coisa? Eu gostaria muito que vocês falassem. Se não quiserem botar aqui, pode botar aí pode botar no privado aí, lá no grupo, né? Abre a parte lá no WhatsApp e manda para mim. Não quero falar aqui, fala lá e depois aí, quando eu abrir a live sexta-feira, eu digo quem foi que botou certinho. Quem não botou também não tem problema. Aqui a gente não está aqui isso aqui não é prova, isso aqui é para a gente pensar, raciocinar, cada um dá a sua opinião, e às vezes a opinião que parece que não tem nada a ver, às vezes é muito importante também. Dá para nós uma visão muito boa das coisas como elas acontecem. Então, a gente vai descobrir na nossa próxima live, sexta-feira, o que foi que motivou o filho mais velho ter essa atitude. Então, praticamente já está respondido aqui, né? Mas é bom a gente repisar isso, repetir, porque a gente devagarinho vai aprendendo com a repetição, com as novas ideias, a gente vai chegar à conclusão do que é realmente que Jesus quis nos lecionar, quis nos ensinar com esse conhecimento. E amanhã, quem puder, entra aí no canal para ver a reunião, a prece e o estudo, que tem um pouco a ver com isso que eu estou falando hoje, que vocês vão ver que tem uma capa nesse vídeo, que é uma capazinha que diz assim: faça tudo com amor. Esse faça tudo com amor, né? Amanhã, 19 horas, o Carlos vai lançar aqui o vídeo da oração. Então vocês prestem atenção para acompanhar a oração e dá like lá, faz comentário, compartilha com as pessoas amigas. Tem gente que está aí, que perdeu parente há pouco tempo, que precisa ouvir as coisas consoladoras do Evangelho do Senhor Jesus. E isso tudo tem a ver com a nossa saúde, porque a saúde física, ela depende da saúde espiritual. E à medida que a saúde espiritual melhora, a saúde física vai se acertando. Uma boa noite para vocês, que Deus abençoe, e vamos tentar, na sexta-feira, responder a pergunta: o que teria levado esse filho mais velho a esse comportamento desajustado, de discordar, ter essa ousadia de discordar do pai, né? Vamos ver isso. Deus abençoe vocês e até a sexta-feira que vem. Acho que eu falei com todo mundo. Dê boa noite para todos. Deus abençoe a todos nós. E Deus dê saúde, paz e um bom sono nesta noite. Que assim seja.